antes era um problema apenas para quem estava com a viagem marcada para países como os Estados Unidos e o México, agora é uma preocupação diária na vida de muitos brasileiros. A influenza A, H1N1, popularmente conhecida como gripe suína, é o tema do Alerj Debate de hoje, que recebe o deputado João Pedro, do Democratas, e o médico José Rodrigues Coura, que é pesquisador de doenças infecciosas do Instituto Oswaldo Cruz. Obrigada pela presença dos dois. Doutor José, tem sido gerada uma série de dúvidas atualmente na população pela semelhança entre a gripe comum e a gripe A, né, a gripe suína. Quais são as principais semelhanças entre os sintomas e quais as principais diferenças entre os dois tipos de gripe? Bom, elas fazem parte do mesmo grupo, porque nós temos 3 grandes grupos de influenza: a A, a B e a C. A A, que a chamada influenza é a mais importante, tem vários subtipos. Um dos subtipos é o H1N1. Tem H5N1, que é a gripe do frango, que também foi muito grave, e tem essa H1N1, que é muito parecida com a gripe comum que ocorre com frequência, a gripe sazonal, frequentemente sazonal, nos meses mais frios. Certo? A tendência da H1N1 é ser um pouco mais grave. Mas a sintomatologia, os sintomas, as manifestações clínicas são muito próximas. A própria gripe usual, comum, que ocorre na sazonal, ela leva a uma grande mortalidade, sobretudo de pessoas que têm comorbidade, como diabetes, a própria gravidez, a obesidade, os imunossuprimidos, pessoas com AIDS ou com transplantes, e qualquer outra, doenças pulmonares, doenças cardiovasculares. Pessoas idosas. Pessoas idosas que não têm imunidade. Curiosamente, essa gripe H1N1 está atingindo menos os idosos. Por quê? Porque em 1957 nós tivemos uma epidemia importante aqui, chamada gripe asiática, que foi o H1N1. Então eu provavelmente, que naquela época era estudante de medicina, e fui vacinado também naquela ocasião, porque os grupos prioritários eram os grupos de serviço. Eu trabalhava no Souza Aguiar como estudante, estagiário do Souza Aguiar, fui vacinado e devo ter tido contato muito frequente com essa gripe. Em 77, houve alguns casos da H1N1 aqui no Brasil, e retrospectivamente a grande gripe da Primeira Guerra Mundial, 1918 e 1920, a gripe espanhola. A famosa gripe espanhola. A famosa gripe espanhola, que matava pessoas no Rio de Janeiro de então, que não tinha assistência médica que tem hoje. As pessoas eram enterradas em valas, porque não dava tempo a se fazer as covas individuais. Sem os recursos que tem hoje, né? Não tinha os recursos, não tinha os antibióticos, não tinha a própria assistência médica. E essa questão dos grupos de risco, que a gente diz que as crianças até 2 anos de idade, as pessoas idosas acima dos 60 anos e as pessoas com doenças crônicas ou imunodeprimidas têm uma propensão maior a ter a gripe. Mas, curiosamente, as pessoas que mais têm chegado a óbito são entre 20 e 50 anos. Por que essa disparidade? Exatamente porque os outros grupos adquiriram imunidade ou por gripes anteriores, que tiveram exposições anteriores, como essa que eu lhe falei, de 1957, então as pessoas bem mais idosas estão, de certo modo, protegidas, ou em 77 também ocorreu, mas aí foi uma coisa rápida, e geralmente as crianças muito pequenas, elas têm imunidade passada da mãe e são relativamente protegidas. Exatamente esse grupo intermediário é o grupo que não teve contato anterior. Está mais exposto. Tá mais então, exposto. doutor, quem teve o contato em 57, depois em 77, com o H1N1, ela fica imune, já tem defesa no ela organismo? Tem uma parte da defesa, que somada às defesas naturais do organismo, a tendência é eles não terem doença grave. Mas é o mesmo vírus? É o mesmo vírus, absolutamente o mesmo. O de 1918 e 20 e o de 1957 e 77 foi o mesmo vírus.
18 foi muito grave, a 18 e a 20 foi gravíssima. Foi catastrófico no Rio de Janeiro, as notícias que se tem. A de 57, a chamada gripe asiática, foi grave, mas não tão grave quanto a anterior. E a de 77 foi uma gripe leve, porque encontrou um grande número de pessoas protegidas. E essa gripe agora, quais são as maneiras de se detectar a pessoa que está doente e não sabe se tem uma gripe comum ou se tem a gripe suína? Bom, quais são as maneiras? O exame leva quanto tempo para ficar pronto? Antes dela ser universalizada, como está agora, ser autóctone, como está agora, que o país, se pode dizer que está endêmico da doença. Então, era feito por exames sorológicos, o PCR, exames moleculares. Mas quando ela já é endêmica, como está ocorrendo agora no Brasil, o diagnóstico é predominantemente clínico. Até porque você precisa de um resultado imediato e tratar. O que nós acreditamos é o seguinte: pessoa com gripe, seja gripe A, que ocorre sazonal, ou a gripe A H1N1, o diagnóstico deve ser precoce e o tratamento imediato, porque o melhor efeito que se obtém são nos 2 primeiros dias das manifestações clínicas. E essa preocupação das pessoas agora muito grande, o senhor acredita que é uma preocupação exagerada ou realmente as pessoas têm que estar atentas porque é uma coisa muito grave? Eu acho... Ok, doutor, desculpa, mas a mídia teve um papel aí que, claro, que a mídia tem que esclarecer, trazer à tona os temas, é um tema relevante, mas importante também que gerou nas pessoas, enfim, um pânico generalizado dentro de casa, as famílias. Olha, fulano está com gripe, cuidado, enfim. Já as escolas adiando as aulas cada vez mais, dentro do ônibus, uma pessoa tosse, a pessoa já fica receosa, a pessoa não quer tossir, perde a tosse, enfim. E, na verdade, ajudou a esclarecer, mas também a gerar um pânico na população exagerado. É claro. É claro que é um problema importante. Mas não é uma questão de pânico, é questão de atenção, de ter atenção. Se você está com qualquer manifestação, procurar os postos de saúde na periferia e orientação médica, de imediato. Não deixar a doença se agravar para procurar, porque quando se agrava, aí as consequências são mais graves. O tipo de assistência é outro, já não é, o medicamento já não faz o mesmo efeito, aí já tem que ser atenção de ventilação assistida, já em centros já em maiores. CTI, então. Já em CTI. Aí fica muito mais difícil de reverter o quadro. Né? Se retarda o atendimento, o caso já é de CTI. Quando foi logo no início, se recomendava, dizia, olha, você toma atenção, se tiver febre acima de 38, dores musculares, etc., procure assistência médica. Não, acho que todos devem procurar, procurar a periferia primeiro, os postos de saúde, porque se encher os hospitais, então não há possibilidade de... São Paulo cometeu esse erro. Construíram tendas anexas aos hospitais, enfim, criou-se um ambiente todo propício. Retardou o atendimento. A população chegar até esse centro, pronto. E ali quem já tinha o H1N1, enfim, passou a ser um contaminador. Espalhando para as outras pessoas. Pois é. Né? Gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta com esse tema no próximo bloco. Não saia daí.